Salve, salve! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 5º episódio do Jonas Podcast. O Jonas, que é um podcast educativo, feito por esse que vos fala. Muito prazer, eu sou o Thiago e a ideia desse podcast é pegar o conteúdo, do curso de jornalismo e gravar aqui a aula para poder ajudar a fixar o conceito através do conteúdo que foi disponibilizado pelo professor lá no Blackboard. E aqui a gente usa esse material de estudo para aprender um pouquinho mais e ajudar na hora da prova, beleza? Então, de novo, seja bem-vindo, bem-vinda. Bora falar desse tema que é transmídia e cross-mídia. Lembrando que esse é foi a nossa 5ª aula, o 5º assunto. Temos mais 2 assuntos que são, deixa eu abrir aqui que eu já me esqueci, que são narrativa e storytelling, que é o próximo podcast que a gente vai ter, e também o último falando sobre personagens, tá? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando nos próximos encontros, beleza? Nesse, a gente vai falar um pouco sobre transmídia e cross-mídia, fechou? Então é isso, bora lá falar desse assunto então. Bom, vamos falar sobre 2 conceitos muito importantes para a comunicação atual, que é transmídia e cross-mídia. Esses termos aparecem muito quando falamos de marketing, jornalismo, entretenimento, redes sociais e produção de conteúdo. Mas, apesar de serem parecidos, eles não significam a mesma coisa, como a gente já conversou na aula anterior. Entender essa diferença é fundamental para quem quer criar conteúdos mais estratégicos, mais completos e mais conectados com o público. Primeiro, vamos entender o que é transmídia. Transmídia é uma estratégia de comunicação em que uma narrativa ou um conteúdo é distribuído por múltiplas plataformas. Mas existe um ponto essencial aí, que é cada meio oferece uma parte nova e exclusiva da história. Ou seja, não se trata apenas de repetir o mesmo conteúdo em vários lugares. Não. Na transmídia, cada canal contribui com uma informação inédita, ajudando a expandir aí o universo narrativo. Um filme ele pode trazer uma parte da história. Um jogo ele pode apresentar o outro ponto da história. Uma rede social, por exemplo, pode mostrar os bastidores. Um podcast pode aprofundar mais alguns temas dos personagens, outros contextos, enfim. E assim cada plataforma complementa a experiência do público. A primeira característica da transmídia é a de complementaridade. Isso significa que cada plataforma traz um pedaço da história que não está nas outras. Um conteúdo do Instagram não é apenas uma cópia do vídeo do YouTube. O podcast não é apenas a leitura do texto do blog. É aquilo que a gente conversou no episódio anterior, tá? Se você não escutou ainda o episódio de número 4, depois você ouve lá porque você vai ver que vai fazer sentido. Cada formato tem uma função própria dentro dessa narrativa. E a segunda característica desse processo é o engajamento. Na transmídia, o público é estimulado a navegar entre diferentes meios para ter uma experiência mais completa. Ele assiste, ele lê, ele ouve, ele comenta, participa, investiga e procura novas partes da história. Isso gera mais interação e aumenta o envolvimento com o conteúdo. A terceira característica é o universo expandido, que é um recurso muito comum, muito usado no entretenimento. Um exemplo clássico é o universo da Marvel. Um filme ele pode ser complementado por uma série em quadrinhos, um game ou um contexto extra. A história não fica presa a um único formato, ela se expande. A quarta característica é a não linearidade. Na transmídia, o consumidor pode entrar na história por diferentes pontos. Ele pode começar pelo filme, pelo jogo, pelo livro, pelo podcast ou então pela rede social. Agora vamos entender a diferença entre transmídia e cross-mídia. O cross-mídia acontece quando esse mesmo conteúdo é distribuído em canais diferentes. Por exemplo, uma marca cria um comercial e exibe esse mesmo comercial na televisão, no YouTube, no rádio, nas redes sociais. O canal muda, mas a mensagem principal é a mesma. Já na transmídia, a lógica é outra. A transmídia ela distribui partes diferentes de uma história em canais diferentes. Cada canal entrega algo novo. Então, a diferença ficou clara agora, No cross-mídia, o mesmo conteúdo circula em vários meios. Na transmídia, o conteúdo diferente se complementa, ele se completa em vários meios. No marketing, essa diferença é muito importante.
Uma estratégia cross-mídia pode ser útil para ampliar o alcance de uma campanha, mas uma estratégia transmídia vai além. Ela transforma a promoção de um produto em uma experiência. A marca não apenas anuncia, ela constrói um universo narrativo. Cada ponto de contato com o consumidor entrega uma nova camada da história. Isso incentiva o público a procurar, participar e se envolver mais. Para as marcas, a transmídia ela pode gerar benefícios importantes. O primeiro é o engajamento profundo. Quando uma marca conta uma história em diferentes plataformas, ela pode criar laços emocionais com esse público. O consumidor ele deixa de ser apenas o comprador. Ele pode se tornar um fã, um defensor, um divulgador da marca. Outro benefício é o aumento do valor do cliente ao longo do tempo. Quando o público permanece interessado por mais tempo em diferentes plataformas, a relação com a marca se torna mais duradoura. Isso pode aumentar o chamado lifetime value, ou seja, o valor que cada cliente gera ao longo da sua relação com a empresa. A transmídia também ajuda na diferenciação competitiva. Em vez de fazer apenas um post comum de rede social, a marca pode criar uma experiência memorável. Isso ajuda a posicionar a empresa como mais inovadora e criativa. Outro ponto importante é a coleta de dados multicanal. Quando uma campanha acontece em diferentes plataformas, a marca consegue entender melhor o comportamento do consumidor. Ela observa o que funciona melhor no Instagram, no YouTube, no site, no e-mail, no podcast e em outros canais. Com isso, ela pode ajustar as suas estratégias com base nesses dados que são reais. Esse material que a professora disponibilizou, ele também apresenta exemplos práticos de marketing e transmídia. Um deles é a campanha do Wow & Shein, do R&B. Nossa, meu inglês está terrível, hein? A marca criou um curta animado sobre um anfitrião em Berlim. Mas essa campanha ela não parou nesse vídeo. Ela também envolveu artigos históricos, mapas digitais interativos e eventos presenciais para simbolizar a derrubada do muro. Ou seja, diferentes formatos ajudaram a ampliar a experiência. Um outro exemplo é da história dos Jogos Vorazes. A campanha de lançamento desse filme usou um site que simulava a página oficial do governo fictício. Além disso, também foram criados perfis de personagens nas redes sociais, jogos mobile e ações presenciais em shoppings. A ideia era fazer o mundo da ficção parecer real para o público. O outro caso é o Ted Lasso. O personagem ganhou uma conta no Twitter, interagindo com eventos e conversas no mundo real. E assim, a personalidade do protagonista não ficou limitada à série, ela foi expandida para fora da TV. O material também cita a campanha #MyLoveIsBlackLove, do Bubble. A estratégia usou histórias reais de influenciadores em vídeos, playlist no Spotify e postagem nas redes sociais. O objetivo era criar um movimento de visibilidade e pertencimento. Mas como aplicar a transmídia em um negócio? O primeiro passo é definir o universo narrativo. Isso significa identificar os valores centrais, o propósito e a história que a marca quer contar. Antes de pensar em postagem, é preciso entender qual é a ideia principal. Um exemplo: qual é o coração da história? Qual é o conflito? Qual é a transformação? Qual é a promessa? Qual é a transformação? E qual é a promessa? O segundo passo é escolher os canais estratégicos. Não é obrigatório estar em todas as plataformas. É preciso estar aonde faz sentido para o público. Se o público é mais jovem, talvez o TikTok e o Instagram sejam os mais importantes. Se o público é mais profissional, talvez o LinkedIn seja a melhor opção para você. Se o objetivo é aprofundar um tema, aí você tem a opção de usar o YouTube, o podcast, um blog, podem ser mais eficientes nesse caso. O terceiro passo é criar o conteúdo único para cada meio. Essa é a grande chave da transmídia. O vídeo do YouTube não deve ser igual ao post do Instagram. O texto do blog não deve ser apenas a transcrição do podcast. Cada canal precisa revelar algo novo. O quarto passo é estimular a participação do público. Isso é chamado de story making. O público não apenas acompanha a história, ele ajuda a construir a experiência. Isso pode acontecer por meio de enquetes, hashtags, desafios, comentários, conteúdos gerados pelo usuário e interações nas redes sociais. O PDF ele traz um exemplo prático, o lançamento de um tênis sustentável.
Nesse caso, a história não seria simplesmente o tênis é verde, mas a história poderia ser a jornada do resíduo ao passo. A partir disso, cada canal teria uma função. No Instagram, a marca poderia mostrar os bastidores da coleta de materiais. No YouTube, poderia publicar um mini documentário sobre a comunidade que fornece a matéria-prima. No site ou no blog, poderia criar um mapa interativo sobre a pegada de carbono da produção. No e-mail marketing, poderia enviar, por exemplo, pistas e conteúdos exclusivos, como se fosse um diário de bordo de um designer. Assim, cada plataforma entrega uma camada diferente da mesma história. Esse fluxo ele pode ser organizado em fases. Na fase de despertar, o TikTok e o Reels eles podem trazer teasers misteriosos sobre a origem do material. Na fase de exploração, o blog ou o site podem trazer infográficos informativos sobre o impacto ambiental. Na fase de imersão, o podcast e o YouTube podem apresentar entrevistas com especialistas e histórias reais. Na fase de ação, o e-mail ou a loja podem oferecer uma condição especial para quem completou a jornada. Agora, trazendo esse tema para o jornalismo, no jornalismo, a transmídia pode ser uma forma de combater a fragmentação da atenção. Algumas reportagens não cabem apenas em um formato. Um tema complexo pode exigir texto, vídeo, podcast, infográfico, mapa interativo, redes sociais e participação do público. O objetivo não é apenas informar, é aprofundar a experiência do leitor, do ouvinte, do espectador. É importante diferenciar o jornalismo multimídia de jornalismo transmídia. No jornalismo multimídia, um site pode publicar uma matéria com texto, foto e vídeo. Mas, muitas vezes, o vídeo apenas resume o texto. Já no jornalismo transmídia, cada formato traz uma contribuição nova. O texto pode trazer fatos principais, o vídeo pode mostrar a emoção e o som ambiente e o contexto visual, o podcast pode aprofundar os bastidores da apuração, as redes sociais podem trazer infográficos, lives ou interações com o repórter, e o leitor pode escolher por onde quer aprofundar a investigação. O material também apresenta um exemplo de grande reportagem transmediática sobre o impacto do desmatamento da Amazônia. A narrativa central poderia estar em um portal de notícias ou jornal impresso, com os fatos, dados e números principais. Um carrossel poderia mostrar a história humana de uma família afetada. Um vídeo em 360 graus poderia permitir que o público visitasse a área desmatada de forma imersiva. A expansão analítica poderia acontecer em um podcast. Um episódio mais longo poderia trazer bastidores dessa apuração, entrevistas com especialistas e discussões que não cabem no texto escrito. E a parte do público poderia acontecer em um mapa interativo no site. O leitor ele poderia inserir dados da sua região ou navegar por imagens de satélite em pontos citados nessa reportagem. O material também explica, ele cita exemplos reais de referência. Um deles é o Snowfall, do The New York Times, considerado um marco por integrar o texto, vídeos, gráficos de forma orgânica. Outro é o The Displayed. Eu acho que é isso, gente. O meu inglês não é muito legal. Atenção, colegas que dão aula de inglês, me ajudem. Mas é o The Displayed. Acho que é isso. The Displayed. Bom, vocês entenderam. Também do New York Times, que usou a realidade virtual para mostrar a vida de crianças refugiadas. No Brasil, o material citado foi o Projeto Quirino, que é uma investigação sobre a história do Brasil sob um olhar afrocentrado, distribuída em podcast e ensaios escritos e newsletter. Em resumo, a transmídia e o crossmídia são estratégias diferentes. O crossmídia replica o mesmo conteúdo em diferentes canais. A transmídia expande uma história com conteúdos complementares em diferentes plataformas. No marketing, isso pode transformar uma campanha em uma experiência. No jornalismo, isso pode transformar uma reportagem em uma investigação mais profunda, interativa e participativa. Entender essa diferença é essencial para quem produz o conteúdo hoje. Afinal, não basta estar em várias plataformas, é preciso saber o que cada plataforma vai acrescentar a essa história. A grande pergunta não é apenas aonde eu vou publicar. Talvez a pergunta mais importante seja o que cada canal vai revelar de novo para o meu público. É isso.
Eu sou o Thiago e esse foi o nosso 5º encontro aqui para estudar sobre linguagens midiáticas e o tema foi transmídia e crossmídia. Conseguiu entender a diferença dos dois? Eu espero que sim. Qualquer coisa, me dá um salve lá no Instagram, @euthiagoaugusto. Pega esse conteúdo, compartilha com o seu colega do curso de jornalismo, de rádio, de publicidade e marketing, que eu tenho certeza que vai servir para eles também, tá certo? Grande abraço, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau!